Olá pessoal, estarei gravando para vocês uma pequena videoaula a respeito do ciclo de Krebs, que vai ser a nossa próxima aula. Propriamente dita no ciclo de Krebs, vamos entender um pouquinho o que é o conceito de respiração celular, tá? Que nós vamos começar a falar daqui para frente. Aqui nós temos aqui uma molécula de sacarose mais oxigênio sendo convertido em CO2 e água. Então, na verdade, todo o processo do metabolismo que nós estamos vendo, nós vimos lá a glicólise, depois vamos ver o metabolismo de ácidos graxos, de proteínas, que envolve o consumo de oxigênio, passando por todo um processo de metabolismo para gerar CO2 mais H2O. Então, são processos moleculares que vão envolver o consumo de oxigênio e a formação de CO2 pelas células. Então, nós estamos começando a ver a respiração em etapas. Na aula passada, nós vimos a primeira etapa da respiração, vamos dizer, que foi a glicólise. Então, nós vimos aqui a conversão da glicose em piruvato, onde foram geradas duas moléculas de ATP, né? Onde tivemos a subtração da fase de pagamento menos a fase de investimento, dando 2 ATP. Isso aqui no citosol. Agora, nós vamos entrar no ciclo de Krebs, que acontece na mitocôndria, onde nós vamos ter o piruvato sendo convertido em uma molécula de acetilcoenzima A, tá? Que vai entrar no ciclo de Krebs com formação de mais 2 ATPs. E depois, os elétrons que foram formados, que foram sendo absorvidos pelos carreadores, vão entrar aqui no processo de fosforilação oxidativa, onde nós vamos ter a geração de várias moléculas de ATP nessa terceira fase. Tá? Só para nós nos situarmos onde nós estamos. Na aula passada nós falamos da glicólise e agora nós vamos falar do ciclo de Krebs. Então, nós temos aí, estágio 1, combustíveis orgânicos, falando o quê? De glicose, aminoácidos, ácidos graxos, que vão convergir para a formação de acetil-CoA. No estágio 2, esses grupos acetil vão entrar no ciclo de Krebs com formação de CO2 e ATP. No estágio 3, que nós vamos ver mais à frente, que é a fosforilação oxidativa, esses elétrons que foram absorvidos pelos carreadores ao longo da trajetória toda vão chegar no oxigênio com formação de água, resultando também na forma de ATP, que seria a nossa moeda energética, certo? Bom, então aqui, começando na fase que nós já vimos, glicólise, gerando piruvato, que vai ser convertido em acetilcoenzima A, e o tópico da aula de hoje que nós vamos ver. Então aqui, acetil-CoA, nós vamos ver todos os processos, que é um ciclo, né? Citrato, até passando por todas as fases, com formação do oxaloacetato, formação do CO2 e os carreadores reduzidos aqui na HFAD2, e o estágio 3, que nós vamos ver mais à frente, que é a fosforilação oxidativa. Então aqui, só ilustrando o ciclo do ácido cítrico, ele é um ciclo, nós vamos passar por várias etapas aqui, que nós vamos estudar a conversão de um componente em outro, por reações enzimáticas aí, passando por carreadores de elétrons, até, então, saindo de acetil-CoA até gerar aqui o oxaloacetato novamente, tá? Então, o que nós vamos estar estudando hoje, né? Nós vamos ver, primeira coisa, nós vamos ver como é que forma a acetilcoenzima A. Antes de entrar no ciclo do ácido cítrico, vamos entender como que piruvato é convertido em acetilcoenzima A, que é a primeira parte. Isso é realizado no complexo multienzimático piruvato desidrogenase. Aí nós vamos entrar aqui no ciclo do ácido cítrico e posteriormente falar como que esse ciclo é regulado, né? Quais são as enzimas regulatórias desse ciclo de Krebs. Bom, a primeira etapa, então, a conversão do piruvato a acetilcoenzima A e CO2, tá? Essa conversão ela é feita por um complexo enzimático chamado de piruvato desidrogenase, que na realidade envolve 3 enzimas que nós vamos falar, e mais 5 cofatores, coenzima A, o NAD, tiamina pirofosfato, lipoato, FAD e FAD. Depois a gente vai ter conversão em NADH, tá? Isso tudo para converter piruvato em acetilcoenzima A e também formação de CO2. Esse processo acontece via uma descarboxilação oxidativa, onde você tem uma perda de CO2 e a entrada da acetilcoenzima A. Então, essa descarboxilação oxidativa pelo complexo PDH, piruvato desidrogenase, é um complexo envolvendo 3 enzimas, que são a piruvato desidrogenase, a dihidrolipoil transacetilase e a dihidrolipoil desidrogenase. Nós temos aqui 5 coenzimas ou 5 cofatores, que nós vamos entender o que cada um faz, tá? Então, são esses 5 cofatores que participam desse complexo envolvendo essas 3 enzimas para que ocorra a conversão da piruvato em acetilcoenzima A com liberação também de CO2.
Essa aqui é uma visão geral do complexo, tá? Nós temos aqui a enzima E1, a enzima E2 e a enzima E3. E aqui a tiamina pirofosfato, que é um dos cofatores, e o ácido lipoico, também chamado de lipoato. Essa aqui é a sua forma oxidada, onde tem uma ligação aqui ponto de sulfeto, e quando ele está na forma reduzida é que ele se rompe, que é o ácido hidrolipoico. Então, falando bem rapidamente o que acontece, não vou entrar em detalhes nesse momento. Então, o piruvato ele sofre uma descarboxilação oxidativa por ação aqui do TPP como cofator, onde eu tenho uma unidade de hidroxietil ligada nesse TPP. Numa outra etapa, o que acontece? Eu tenho aqui uma oxidação, você está vendo uma perda aqui de 2 hidrogênios, tá? De um hidreto, que perde, que acaba reduzindo esse grupamento aqui chamado de lipoatos, tem uma redução do enxofre, ele se abre aqui nesse momento, é reduzido, e o grupo aqui etil, carbonila, CH3, ligado nesse outro enxofre. No terceira etapa, o que acontece? A coenzima A ataca esse grupamento, tá? Então, você tem a formação aqui da acetilcoenzima A. E o que acontece? O lipoil novamente na sua forma reduzida, contendo aqui SH e SH. Esses 2 hidrogênios do lipoil lisina reduzida, eles são transferidos para o FAD, tá? Que é um carreador aqui. Então, o FAD é reduzido, converte FAD-H2. Posteriormente, o FAD-H2 cede o seu hidreto para o NAD, que vai ficar reduzido. Então, você tem formação de NADH, mais H+, né? Uma molécula de acetilcoenzima A e a geração aqui de uma molécula de gás carbônico, de um CO2. Então, nesse complexo, a partir dele, nós temos, então, a formação do acetilcoenzima A. Só para ilustrar as formas do grupo lipoato, oxidada, reduzida e acetilada, que acontecem nesse complexo enzimático pH. E agora nós vamos entrar nas reações do ciclo. Então, a primeira etapa, a conversão de acetil-CoA em citrato, citrato em cis-aconitato, cis-aconitato em isocitrato, depois ele é convertido em alfa-cetoglutarato, depois em succinil-CoA, succinato, fumarato e malato. Enfim, oxalacetato novamente. Então, percebam por que é um ciclo. Então, diferente da glicólise, que nós partimos da glicose até chegar em piruvato, eram produtos que, como se fossem etapas que vão descendo até chegar num produto final, aqui não. Você percebe que o ciclo começa com oxalacetato, que se liga em acetil-CoA para formar citrato. Só que depois ele é regenerado, então a todo tempo ele está sendo utilizado, essa é a grande diferença das demais reações do catabolismo, né? Porque aqui nós temos um ciclo. Qual que é o produto disso? Nós vamos ter formação de 3 NADH, um FADH2, um GTP que pode ser convertido em ATP, e vamos ter também liberação de 2 moléculas de CO2 aqui nesse ciclo, que tem 8 etapas. Então, eu vou falar brevemente sobre cada etapa, depois nós vamos ver isso mais de forma aprofundada. Então, o que acontece em cada ciclo? Primeira coisa, entra um grupo acetil, acetil-CoA, que vem lá de piruvato. São removidas 2 moléculas de CO2 nessa parte. Depois, uma molécula de oxalacetato vai ser utilizada para a formação do citrato, e essa molécula vai ser regenerada, ela vai ser utilizada o tempo todo. 4 dessas 8 etapas são reações de oxidação. Aonde que vai ficar conservada essa energia que é liberada? Nos carreadores, na forma de NADH e FADH2, que vão ser reduzidos. Então, aqui as etapas. Então, a primeira etapa vai ser a conversão, tá? Eu vou ter acetil-CoA mais oxalacetato formando citrato, que é essa molécula aqui, pela citrato sintase. Isso aqui, na verdade, nós vamos ver o mecanismo mais adiante. Tem a formação aqui de um carbono, que a gente chama de carbânio, que ataca essa carbonila, e depois nós temos uma reação de hidrólise, que acaba, então, liberando a coenzima A com a formação desse componente chamado de citrato. É uma reação exergônica, que é um valor de menos 32 kJ/mol. Vou falar o mecanismo mais à frente, não aqui nessa videoaula. Depois nós temos a conversão do citrato pela conitase, nós temos aqui uma reação de desidratação, perda de água, tá? Formação aqui da ligação dupla, gerando esse intermediário. Isso aqui novamente pode ser hidratado, só que vocês percebem que dependendo da posição, pode vir em posições diferentes. A hidroxila pode estar em carbono diferente do citrato, que é o que a gente chama aqui de isocitrato. Então, a gente passa por um processo aqui, perda de água, seguida por outra hidratação nesse momento, tá certo? Terceira etapa, oxidação do isocitrato alfa-cetoglutarato e CO2,
O que acontece nessa fase? Então, o isocitrato aqui ele tem uma oxidação, perda de hidreto e próton, NADP reduzido, forma esse intermediário que se complexa aqui com manganês, e depois eu tenho uma descarboxilação. Então, todo esse rearranjo formando aqui o alfa-cetoglutarato. Quarta etapa, a oxidação do alfa-cetoglutarato a succinil-CoA e CO2. Então, aqui eu tenho novamente um complexo, só que aqui é complexo da alfa-cetoglutarato desidrogenase. Percebam que ele tem uma descarboxilação também. Os mesmos cofatores do complexo PDH também estão envolvidos aqui. E eu tenho a formação do succinil-CoA. Então, uma reação aqui de menos 33 kJ/mol. Então, ele é um complexo muito parecido ao PDH. Só que, diferentemente, ele parte do alfa-cetoglutarato. Tem uma descarboxilação. Entra também a acetil-CoA, tá? Só que aqui eu vou formar succinil-CoA. Entra com a enzima A, formando succinil-CoA, ao invés de formar acetil-CoA, como proveniente lá do piruvato. Aqui na etapa 5, a conversão de succinil-CoA a succinato, tá? Então, succinil-CoA. Eu tenho aqui uma fosforilação nesse caso, e depois uma transferência de fosfato de GTP para ADP, formando o ATP. Tá? Então, aqui eu tenho succinil-CoA, com formação de succinato, tem uma perda de acetilcoenzima A aqui, com a formação do succinato. Não vou discutir os mecanismos neste momento, para não alongar muito, nós vamos discutir isso lá na videoconferência. Etapa 6, oxidação do succinato a fumarato pela succinato desidrogenase. Percebam aqui a perda de 2 hidrogênios, tá? Formação de uma ligação dupla e redução do FAD. Formação, então, do fumarato. A etapa 7, hidratação do fumarato a malato pela enzima fumarato, tá? Então, nós temos a entrada de água aqui nessa ligação dupla de hidroxila, com formação aqui do malato. Uma questão interessante é que essa enzima ela é estereoespecífica, ou seja, tem que estar na posição trans para que ocorra essa hidratação, ação da fumarase, até a formação do malato. E por fim, a oxidação do malato a oxaloacetato pela enzima malato desidrogenase. Então, nós temos aqui a perda de um hidreto de próton, tem a redução do NAD, formação final aqui do oxaloacetato, tá? Então, sempre ocorre um deslocamento no sentido da formação do oxaloacetato, porque ele vai estar sempre sendo consumido durante o ciclo. Então, sempre vai ter uma tendência a convergir malato em oxaloacetato, embora ela seja uma reação reversível. Então, aqui nós temos todo o resumo do ciclo, as 8 etapas, onde nós temos aqui formação de NADH, são 3 NADH, liberação de 2 CO2, 1 FADH2 e uma molécula de GTP que pode ser convertida em ATP. A regulação do ciclo, como que funciona? Então, nós temos aqui complexo PDH, ele é regulado, nós vamos ver quem que inibe, quem que ativa. Aqui nós temos essa parte da citrato sintase, é uma enzima regulatória, a isocitrato desidrogenase também é uma enzima regulatória, e finalmente o complexo da alfa-cetoglutarato desidrogenase também é um ponto regulatório aqui. Tá? Então, percebam, todas as 3 reações regulatórias, elas são exergônicas. Então, onde nós temos aqui o pontinho vermelho, X, significa inibição, e o triângulozinho verde significa ativação. Então, primeiramente, o complexo PDH. Por quem que ele vai ser inibido? ATP, acetil-CoA e NADH, que são os produtos da reação catalisada pelo complexo. Então, lembrem da homeostasia do organismo. Se a quantidade de ATP está muito alta, ou acetil-CoA, que é o produto resultante desse complexo, da ação desse complexo está muito elevado, assim como o NADH, isso vai fazer o quê? Vai inibir esse complexo. Ou seja, como se a célula já está suficientemente com nível de energia alto, então não precisa, vamos reduzir essas reações porque o nível de energia está alto. Então, como é que a gente expressa isso? Se as razões ATP, ADP, razão NADH, NAD+, acetil-CoA e CoA estão elevadas, indicam estudo do estado metabólico com energia que está suficiente. Tá? Agora, se essa razão abaixa, se a ADP fica maior que a ATP, o que acontece? Aí o complexo volta a ser estimulado. Então, sempre nesse sentido. Se o nível de energia está muito alto, normalmente essas enzimas vão ser inibidas. Se o nível de energia está baixa, elas vão ser estimuladas. Tá? Então, aqui nós temos as 3 etapas exergônicas do ciclo. Citrato sintase, isocitrato desidrogenase e alfa-cetoglutarato desidrogenase. Vale o mesmo princípio do complexo PDH.
Se a razão NADH, NAD+, está elevada, as reações vão ser inibidas, tá? Então, o acúmulo de produto vai inibir as 3 etapas limitantes do ciclo, ou seja, succinil-CoA, que é o produto da reação anterior, vai inibir a alfa-cetoglutarato desidrogenase. Citrato bloqueia a citrato-sintase, porque é o produto da reação da citrato-sintase. Uma questão importante, músculo, né? Sempre o cálcio ele é um sinalizador para contração. Contração remete o quê? Energia. Normalmente nesse processo a gente tem um aumento da demanda de ATP. Então normalmente o cálcio ele vai ativar isocitrato desidrogenase e alfa-cetoglutarato desidrogenase e também vai ativar complexo PDH, porque é um sinalizador de contração muscular que por sua vez vai demandar energia. Então, o que nós temos que entender aqui? O ponto-chave, sempre, manutenção das concentrações ótimas de ATP e de NADH. Tá? Então, aqui ilustrando os 3 pontos regulatórios do ciclo. É um resumo com o que foi formado em 3-NAD, FADH, GTP que é convertido em ATP e 2 moléculas de CO2 com os pontos regulatórios. Bom, obrigada. Espero que isso auxilie o estudo de vocês. Um abraço a todos.